E aí, pessoal, vamos lá. Hoje falar sobre Brasil colônia. Na verdade, começar a falar sobre Brasil colônia, né? Vocês viram que o período inicial a gente chamou de Brasil pré-colonial, exploração do pau-brasil, escambo, feitoria. E agora a gente vai começar de 1530 até 1822, quase 300 anos de história, dentro dessa característica chamada Brasil colônia, não é? Olha aqui, Brasil colônia. Vocês vão ver que ao longo desse Brasil colônia vão ter grandes produções, grandes acontecimentos, né? Sendo que a gente começa a falar da cana-de-açúcar. Bom, a cana-de-açúcar ela não foi produzida durante todo o período colonial, né? Mas é só o primeiro produto. Vamos ver o que aconteceu e como aconteceu. Então, assim, o grande problema ali do período pré-colonial que começou a acontecer está relacionado a algumas presenças por parte de ingleses, franceses e holandeses, né, aqui no Brasil. Então, os portugueses sentiam que as suas terras encontradas, né, estavam sendo ameaçadas por possíveis invasões desses outros povos europeus. Afinal de contas, eles ficaram sabendo do encontro dessas terras no Novo Mundo, né? Na América, no Brasil e tal. E então os portugueses têm um problema, que é, e agora? Como fazer para evitar as invasões? E então eles optam por colonizar, por ocupar a terra. E por quê? Porque é legal? Veja bem, é caro, é distante de Portugal, é perigoso atravessar o oceano. Aqui no Brasil é outro clima, é outra temperatura, está longe da sua nação portuguesa. Como colonizar um lugar tão distante? E por que colonizar um lugar tão distante? E o que produzir nesse lugar? Então, eram perguntas que eram feitas pela coroa portuguesa, né? Então, a princípio, eles optam por, olha lá, hein, o motivo da colonização. Colonizar para não perder a terra. Não perder a terra frente aos holandeses, ingleses, franceses. Certo? Mas aí, o que produzir? Gente, vocês lembram que desde a época da expansão marítima, vocês viram lá que a expansão marítima ela acontece por causa da busca das especiarias, né? O contato lá com a Índia para buscar cravo, canela, pimenta, açúcar, tecido, seda, porcelana, pólvora, as especiarias do Oriente. Bom, vocês repararam que eu disse, uma dessas especiarias era o açúcar. Pois bem, dentre esses produtos, não é? Principalmente agrícolas, os portugueses pensaram no açúcar por uma série de motivos. Na cana-de-açúcar, por uma série de motivos. Primeiro, produzir açúcar aqui no Brasil tinha algumas facilidades, pois o solo brasileiro, do nordeste do Brasil mais precisamente, né, é um solo de massapé, um clima tropical, tem abundância. O produto é bastante desejado na Europa, bastante conhecido o açúcar, né? Portanto, mais um ponto positivo aí por essa escolha. Os portugueses já possuíam a experiência da produção, eles produziam nas ilhas em torno da Europa e África, lugares que eles já estavam colonizando ali, e havia empréstimos ingleses. Então, tinha terra boa, tinha clima bom, era conhecido, era caro, no sentido de lucro, né, de conseguir vender aquilo e conseguir o lucro e tal. Então, optou-se pela cana-de-açúcar. Se instala engenhos de cana-de-açúcar
para chegar no torrão de açúcar com a intenção de ocupar a terra. Ocupar a terra para não perder a terra para os invasores. E mais, as pessoas que estivessem aqui fazendo essa produção, a elite local, né, que veio para cá, ela deveria pagar impostos para a coroa. Então, se coloca no lugar do rei, se coloca no lugar da coroa. O Brasil está ocupado evitando ataques e o Brasil está pagando impostos para Portugal, a partir da produção da cana-de-açúcar. Vocês vão ver que essa lógica dura aproximadamente 200 anos. Né? Todo o século XVI, praticamente, todo o século XVII, praticamente. Ou seja, do ponto de vista do negócio da coroa, deu certo. E assim começa a história do Brasil colônia. Mas aí, como organizar, né? Gente, a Europa, Espanha, Inglaterra, Portugal, quando olhavam para a América e decidiram colonizar, eles pensavam basicamente dois modelos de colônia. Uma, colônia de exploração, e outra, colônia de povoamento. Né? As colônias de povoamento ficaram por parte da Inglaterra, e lá vocês verão, né, que a Inglaterra dividiu as suas colônias em colônias do norte e do sul. As do norte eram de povoamento e as do sul eram de exploração. Então, as colônias do sul da Inglaterra, as colônias da Espanha e a colônia portuguesa, mais conhecida como Brasil, passou a ser explorada. Eram colônias de exploração e não de povoamento. Lembra? Dois tipos de colônia, povoamento e exploração. O Brasil foi uma colônia de exploração. Né? Quais são as características de uma colônia de exploração? Olha lá, a gente vai ver uma por uma. Latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. Tá? A gente pode chamar isso também de plantation. Tá? São, digamos assim, sinônimos. Remetem a uma mesma ideia, que é essa que a gente vai esmiuçar aqui agora. Latifúndio. O que é um latifúndio? Latifúndio, como está dito aí, né? Uma vasta propriedade rural, gigante, enorme, que surge naquele contexto de capitanias hereditárias. Né? Então, lembra, você sai da praia, adentra o interior, segue lá para o interiorzão, né? Até lá o Tratado de Tordesilhas. Imagina que isso é uma porção de terra muito absurda, de grande. E ela entra nesse contexto, né? Isso é um latifúndio, né? É uma vasta propriedade rural, é uma empresa rural que surge no contexto das capitanias hereditárias para produzir cana-de-açúcar. Só que tem um detalhe, é claro que a gente conhece, porque a gente estuda a geografia, e a gente vê que existe o agreste, existe o sertão, e a cana precisa de bastante água. Portanto, essa cana-de-açúcar ela é produzida no litoral do Nordeste. Quando a gente fala aqui de colônia, Brasil colônia, a gente, nessa fase da cana, pensa no Nordeste brasileiro. E não em todo o Nordeste brasileiro, mas na faixa litorânea. É ali que é produzido. Para o interior do Brasil, tem indígena, tem seca, tem situações desconhecidas pelo português, que vão mudar de contexto com o tempo. Mas é isso, né? Assim, só um comentário, alguns latifúndios existem no Brasil até hoje, recebem muitas críticas pela concentração de renda, pelo agronegócio, pela especulação no valor das terras, enfim, né? É algo que não foi resolvido até hoje, essa característica de exploração do país. Lembra? Colônia de exploração, latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. Latifúndio é a primeira característica, então. Tá. Exportação. Gente, você já sabe o que é exportação. Exportar, você produz para vender.
para fora, a produção voltada para o mercado externo. Quando você tem um produto e você vende para fora, o que você quer em troca? É o dinheiro, é o lucro. Então, essa exportação é voltada para o lucro. E de quem é esse lucro? Bom, uma parcela fica para quem coloniza aqui, que são os senhores de engenho, e a outra parcela vai para Portugal. Afinal de contas, a metrópole, a dona do Brasil, a metrópole dessa colônia que está sendo explorada, colônia de exploração, é Portugal. Portanto, vai para Portugal esse lucro. Só um detalhe que está escrito aí, né? Portugal redistribuía para a Europa. Então, assim, vocês verão na próxima aula que a cana era produzida para chegar no torrão de açúcar. A partir do torrão de açúcar, será transportado para a Europa e a Europa revendia pelo preço. Portugal revendia para a Europa pelo preço que ele bem entendia, né? Então, a partir do Brasil era exportado e de lá vendido para Portugal, portanto, para fora, exportação. Monocultura. Pensa na palavra, lembra? Uma monossílaba, monoteísmo. Monocultura é a produção de um produto. Durante 200 anos, cana-de-açúcar. Gente, claro que outros produtos eram feitos aqui, né? Existia produção de arroz, de feijão, mandioca, banana, mas isso é para o consumo, não é para visar o lucro. O que sustenta a economia é a cana-de-açúcar. Esses outros produtos, eles são para a sobrevivência do dia a dia. Tudo bem? Monocultura, um produto. Então, latifúndio, grandíssimas propriedades, um produto só nessas propriedades, tudo isso voltado para o mercado externo. Tá bom, mas quem trabalhava? Quem produzia? Quem plantava, colhia e etc. Quarta característica, escravidão. Não é? Vocês viram lá, desde o período pré-colonial, a questão do apresamento indígena, né? O indígena era mais difícil de se apreender, ele fugia para a floresta, ele conhecia o território e tal, mas acontecia a escravidão também. Então, os portugueses, né, quando eles precisam decidir como, né, eles optam não pelo indígena, menos pelo indígena, não pelo português. Pagar salário para o português é inviável, é caro, não vale a pena. Então, a solução foi escravizar africanos. Né? Trouxeram os africanos, e aí depois nas próximas aulas a gente vai ver com mais detalhes todos esses temas aqui, ó, a questão do tráfico negreiro, a vigília, né? Eles eram vigiados, as condições dentro das embarcações, alimentação, a vida na senzala, fugas, os tipos de resistência à escravidão, a figura do capataz, do capitão do matos, os quilombos, né? Enfim, isso tudo vai ser detalhado nas próximas aulas. Mas, assim, só antecipando, a base daquilo que é uma colônia que existe para ser explorada, colônia de exploração. Latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. Latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. Essa é a base, essa é a estrutura daquilo que a gente chama de Brasil e daquilo que vai perpassar por várias histórias. Em cima dessa estrutura de um lugar que foi pensado para ser explorado, a partir de uma colônia de exploração, a partir de um plantation, com essas 4 características estruturais. E aí eu coloquei essa imagenzinha aí, né, de uma plantação de cana, aqui a plantação de cana, tudo aquilo que a gente discutiu para chegar aqui no torrão, para ser revendido para a Europa. Agora, como será que essa planta vira esse torrão? Assunto para a próxima aula, quando a gente for falar de as fases da produção do açúcar. Então, gente,
Valeu!